Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos no nosso culto da vitória, no nosso ponto de pregação, no bairro Recanto das Flores, na rua E, número 30, um lugar abençoado, Assembleia de Deus, Ministério, Missão de Alterosa. Temos como presidente nosso querido pastor Oséias Domingues da Silva. E estamos aqui nesse culto da vitória hoje para compartilhar da nossa série de estudos, onde nós estamos falando sobre os milagres que Jesus realizou no Evangelho segundo escreveu João. Na última sexta-feira, nós falamos sobre as bodas de Caná da Galileia. E hoje nós vamos falar sobre a cura do filho de um oficial. Amém? Para isso, nós vamos fazer uso da leitura que se encontra, claro, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo de número 46 a seguir. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 46 a seguir. Bem, diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para casa para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém? Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos, glorificando a Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Uma passagem linda que nos traz aí muitas lições, muitos ensinamentos, que acrescenta muito na nossa vida. E se tem uma coisa que nesses últimos dias se tornou extremamente necessário, é nós aprendermos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor, ela cura. A palavra do Senhor, ela liberta. A palavra do Senhor, ela transforma. A palavra do Senhor, ela é digna de toda aceitação. A palavra do Senhor é a cura para as nossas almas. A palavra do Senhor, ela é direcionamento para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela nos ensina sobre o Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela nos apresenta acerca da pessoa bendita do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos aproxima de Cristo. E a palavra do Senhor, ela nos revela em todo o tempo o tamanho da misericórdia do Senhor para com a nossa vida. E essa passagem, ela é a demonstração do poder da misericórdia do Senhor. Então hoje eu quero falar sobre o poder da palavra de Jesus. A minha casa é um lugar de cura. Olha que interessante. Essa é uma passagem que nós conhecemos. Fala do oficial, um homem de uma alta patente, provavelmente um oficial da guarda do rei Herodes Antipas, né? Um oficial de alto escalão, alguém muito graduado, alguém muito
com muita credibilidade social e moral, e alguém também com condições financeiras. Mas só que esse homem, em algum determinado momento, ele se depara com uma situação que foge ao seu controle. Ele se depara com uma situação que foge ao seu conhecimento social. Ou seja, ninguém que ele conhecia podia mudar, podia resolver a situação dele. Ele se encontra com a enfermidade, ele se depara, melhor dizendo, com a enfermidade do seu filho. Ele se depara com uma enfermidade dentro da sua casa. E essa enfermidade, por mais poderoso, por mais bem-sucedido, por mais credibilidade, por mais posicionamento social, por mais poder aquisitivo que ele viesse a ter, não resolvia o problema do seu filho. Então, esse homem, ele traz ensinamentos muito ricos para nós. Quem sabe algum de nós aqui nesta noite está passando por uma situação delicada, está passando por uma dificuldade muito grande, está passando por um problema, onde nós percebemos que a nossa força, a força do nosso braço, a força do braço de todos aqueles que conhecemos, não é suficiente para resolver o problema que nós estamos enfrentando. Então esse homem passa por essa situação e ele nos traz ensinamentos, né? E acontece aqui no contexto que nós lemos o encontro. Ele trata Jesus como Senhor nesse encontro. Olha que interessante. Ele trata Jesus como Senhor, se colocando debaixo da autoridade de Jesus. Mesmo ele sendo um oficial de alta patente, mesmo ele tendo autoridade sobre Jesus, sendo um oficial romano, mas ele chega diante de Jesus, ele se diminui, completando, né? Parece que cumprindo aquilo que João 3,30 diz, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Olha que atitude que esse homem tem. Mesmo sendo um oficial de alta patente, ele se apresenta diante de Jesus, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida e se colocando debaixo da autoridade de Jesus, mesmo sendo um oficial romano, tendo autoridade sobre Jesus. Aqui eu aprendo lições lindas. Uma das lições que eu aprendo é que nós temos que nos apresentar diante do Senhor primeiro, reconhecendo o senhorio dele na nossa vida. Segundo, nos colocando diante dele, sabedores que somos, de que só ele pode, só ele tem, só ele é poderoso o suficiente para mudar a história da nossa vida, o quadro da nossa família, a despeito da situação, por maior ou menor do que ela seja. Somente ele pode fazer aquilo que nenhum homem pode. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo com esse homem, outra lição que eu aprendo nesse encontro. Caná da Galileia ficava 800 metros aproximadamente acima de Cafarnaum. Ou seja, Cafarnaum estava embaixo, Caná da Galileia estava no alto. Perceba que ele sobe, é uma subida para chegar até Caná da Galileia. O filho dele está em Cafarnaum. Jesus está em Caná da Galileia. Ele percorre todo esse trajeto, um trajeto de 32 quilômetros aproximadamente, em busca daquilo que ele viu, que ele sentiu, que ele ouviu, que ele escutou, que somente Jesus podia fazer por ele. Ele percorre uma distância longa, uma distância de subida. Ele rompe montanhas, dificuldades e adversidades para ir atrás de Jesus, buscar a solução que só Jesus tem para a sua casa. Eu aprendo outra coisa aqui. Nós temos que sair do nosso ponto de tranquilidade, de comodismo e de conforto. Ir atrás de Jesus, pagar um preço muitas vezes de subida, percorrer uma longa distância, uma longa caminhada, ir atrás de Jesus
porque só Jesus pode dar aquilo que nós precisamos. Aleluia. Outra coisa que este encontro apresenta: a esperança do pai estava baseado naquilo que ele ouviu de Jesus. E isso foi o suficiente para ele buscar a cura para o seu filho. Olha que coisa tremenda, irmãos. Um homem de uma alta patente, um homem de uma posição elevada, um oficial romano. Olha que coisa. Ele se enche de esperança naquilo que ele ouve acerca de Jesus. Porque Jesus aqui, embora a Bíblia diz que esse é o segundo milagre que ele opera em Caná da Galileia. O primeiro foi em Caná da Galileia. O primeiro, onde ele inicia o seu ministério de milagres, vamos dizer assim. Mas de Caná da Galileia, a Bíblia nos diz que ele vai para Jerusalém. Depois ele vai para a Judéia. Depois a Bíblia diz que é necessário que ele passe por Samaria. Ele se encontra com a mulher samaritana. E depois ele volta para Caná da Galileia. Em Caná da Galileia é o segundo milagre. Mas nos outros lugares que ele passou, ele realizou muitos outros milagres. Porque por onde Jesus passa, milagre acontece. Por onde Jesus passa, aquele lugar nunca mais é o mesmo. Aleluia. Por isso que quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Por isso que quando nos encontramos com Jesus, a nossa casa nunca mais foi a mesma. Por isso que quando nos encontramos com Jesus, a nossa vida foi impactada. Aleluia. Quantas coisas eu e você passamos, quantas situações eu e você enfrentamos, quantos momentos de dificuldades, e mesmo assim o Senhor preservou a nossa vida, porque a nossa vida foi impactada por esse encontro maravilhoso. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Então aqui, a esperança desse pai está baseado naquilo que ele ouviu de Jesus. Ele ouve que Jesus realiza milagres, que Jesus opera milagres. Ele ouve dizer que Jesus realiza o sobrenatural, que Jesus traz ao natural aquilo que é sobrenatural. Jesus está realizando, operando milagres extraordinários. E ele ouve falar que Jesus tem esse poder de realizar este milagre. E ele se enche de esperança e vai atrás de Jesus. Ele ouve falar que Jesus cura. E isso é o suficiente para ele ir atrás de Jesus. Aleluia. Por isso, meus irmãos, o nosso Jesus, ele tem poder de realizar milagres, de fazer proezas, prodígios, sinais e maravilhas. Então não vamos nos acomodar, nos conformar, não. Vamos atrás do milagre. Vamos buscar em Jesus aquilo que nós precisamos. Quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, mais de Jesus nós vamos ter em nós. Aleluia. Então no encontro acontecem essas coisas. Aleluia. Agora o contexto em torno da situação da enfermidade no lar. A situação que esse homem passa é uma situação que certamente ele nunca viveu na sua vida. Ele está acostumado a ouvir que os outros estão doentes, que o filho dos outros está doente. Mas agora ele se depara com uma realidade. O seu filho está enfermo e esta enfermidade é para a morte, irmão. Essa enfermidade me faz crer que é para a morte. Porque se fosse algo fácil de resolver, eles já tinham resolvido, já tinha sido solucionado. Porque nessa época já tinha pessoas que eram especialistas, conheciam na parte de medicamentos. Mas a enfermidade desse jovem foi algo que aconteceu que fugiu do controle. Ninguém conseguiu resolver. Aleluia, glória a Deus. Então, alguma coisa acontece
que desperta algo nesse homem. Primeiro, que desperta nele o fato de ter conhecimento, influência, recursos, autoridade e trabalhar próximo ao rei não são suficientes para salvar o seu filho. Olha que realidade que esse homem se depara. Tudo aquilo que ele tem não é suficiente para resolver aquilo que ele precisa. Tudo aquilo que ele tem de conhecimento, de influência, de recurso, de autoridade, mesmo a amizade com o rei Herodes, não é suficiente para realizar a necessidade que ele tem, para suprir a necessidade que ele tem. A autoridade, o conhecimento, a influência, o recurso não é capaz de mudar a situação do seu filho. Aleluia! Esse é o contexto em torno desta situação. Outra coisa, às vezes passamos por certos tipos de problemas que o próprio Deus permite que passemos para que venhamos reconhecer que só Jesus tem poder de curar. Aleluia! Às vezes passamos por certos tipos de problemas que a gente não tem resposta, que a nossa alma, o nosso coração se enche de dúvida. Nos enchemos de questionamentos. Por que está acontecendo? Por que isso sobreveio sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família? Passamos por certos tipos de problemas. Deus permite que nós venhamos passar por esses problemas. Sabe para quê? Para reconhecer que só Jesus tem poder para mudar essa história. Você crê nessa palavra? Só Jesus tem poder para mudar essa história. Só Jesus tem poder para mudar a realidade da tua casa, a realidade da tua família. Só Jesus tem poder para realizar o milagre que precisa na tua saúde. Só Jesus tem poder para mudar, para realizar, para renovar, para restaurar, para restituir, para impactar, para curar a sua vida e a minha vida. Passamos por alguns problemas que Deus permite, que é para nós entendermos que só Jesus pode mudar. E graças a Deus que esse homem, que esse oficial, ele entendeu isso. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus? Quantas pessoas já experimentaram de Deus, já experimentaram do Espírito Santo e não foram capazes de reconhecer o senhorio de Jesus, o poder de Jesus, não querem ter um relacionamento firme e constante com Ele. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos aprender juntos o que Deus ministrou no meu coração sobre as lições desse texto que nós lemos. Nós aprendemos lições riquíssimas, lições preciosas, que vêm com o intuito de edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, para nós caminharmos um pouquinho mais alimentados por esta palavra, alimentados e fortalecidos por esta palavra. Porque esta palavra, irmão, ela fortalece e nos dá direção. Esta palavra, ela nos coloca de pé e nos dá força para caminhar. Esta palavra nos livra do mal, nos dá força para resistir o mal, nos dá força para entender que só Jesus pode fazer aquilo que ninguém mais pode. Aleluia, glória a Deus. Lições dentro desse texto. Primeira lição que nós aprendemos, que a fé é um dom que cresce à medida que nós a utilizamos. A fé é um dom que cresce à medida que nós colocamos ela em prática.
Não de boca, eu creio de boca, não funciona. Eu tenho que crer na prática. Eu tenho que colocar essa fé em ação. E colocar essa fé em ação exige muito de mim. Exige confiança, exige renúncia, exige intimidade, exige aproximação do Senhor, exige de mim que eu tenha o maior compromisso com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então, primeira lição, a fé é um dom que cresce à medida que eu coloco ela em prática, à medida que eu pratico. Aleluia! Olha aqui que coisa! Ele creu, esse oficial, esse homem, ele creu o suficiente para romper uma montanha atrás de Cristo. Ele creu o suficiente que Jesus podia mudar a história da casa dele, do filho dele. Ele creu o suficiente que ele rompe uma montanha, ele se dispõe a subir. Ele se coloca numa situação de dificuldade, de esforço físico, de esforço emocional para ir atrás da cura, para ir atrás do milagre. Meus irmãos, essa facilidade que é dita não existe. Essa facilidade que é pregada não existe. Jesus pode mudar a nossa vida? Pode e vai. Jesus tem poder para curar? Tem e vai. Jesus tem poder para restaurar? Claro que tem. Isso é indiscutível. Ele tem dado provas a mim e a você todos os dias. Mas para alcançarmos dele, é necessário colocar em prática a nossa fé. E colocar em prática a nossa fé significa subir. Significa esforço físico. Significa esforço emocional. Significa esforço espiritual, significa dedicação, significa querer sair de um lugar de conformismo, de comodismo e romper uma montanha para ir atrás da nossa bênção. Aleluia! Aleluia, Jesus, tu és fiel. Não podemos nos acomodar de forma nenhuma, nos conformar de forma nenhuma. Jesus tem para nos dar, mas nós temos que fazer a nossa parte. E esse homem está ensinando eu e você. Ele creu o suficiente para romper uma montanha, uma subida, uma dificuldade para ir atrás de Jesus. Pagar um preço. Aleluia! Quantos estão perdendo a oportunidade simplesmente por querer viver uma vida de facilidade? Não quer renunciar, não quer se esforçar, não quer pagar um preço, não quer se dedicar, não quer cumprir com aquilo que tem que ser feito. Aleluia! Glória a Deus! Veja que Jesus não fala com ele. É ele que ouve falar de Jesus e ele vai atrás. Às vezes entramos num comodismo tão grande que queremos ficar sentado e que Jesus faça tudo. E não é assim que funciona. A fé é um dom que cresce à medida que nós colocamos ela em prática, que nós a usamos. Segundo, embora ele não fosse dos seguidores de Jesus, Jesus o recebeu e ouviu a sua súplica. Olha o tamanho da misericórdia de Jesus, irmão. Ele não fazia parte daqueles que andavam atrás de Jesus. Talvez essa, não sei, eu que estou dizendo, foi a primeira vez que ele se depara com Jesus. A primeira vez que ele se encontra com Jesus. Talvez foi a primeira vez que ele ouviu falar de Jesus. Ele não conhecia Jesus pessoalmente. Não conhecia. Mas ele foi atrás de Jesus. E a misericórdia do Senhor ela é tão grande que ele não despede esse homem de mão vazia. Aleluia! Jesus não despede o seu povo de mão vazia, irmão. Nós estamos aqui nesta noite e eu tenho certeza que tem algo de Deus para cumprir e realizar aqui neste lugar. Jesus tem algo para cumprir de milagre na minha vida e na tua vida. Por maior que seja, mais impossível que seja para você, para Ele é possível. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, embora não fosse um dos seguidores, não fosse, ele foi atrás de Jesus
e Jesus recebe ele. Jesus ouve a lamentação dele. E o principal, Jesus responde à lamentação dele. Olha como é maravilhoso, irmão. Quem sabe Deus me trouxe e te trouxe aqui para responder os seus questionamentos, responder às dúvidas do teu coração e da tua alma. Quem sabe nesta noite esta palavra está sendo ministrada para responder dúvidas. Aleluia! Jesus está respondendo você. Ele tem bênção para a tua vida sim. Aleluia! Outra coisa, ele subiu movido por uma necessidade extrema. O único recurso que restou foi Jesus. Sabe o que eu entendo? Olhando para a situação, para a posição desse homem. Eu entendo, irmão Ailton, que ele tentou procurar solução em todos os lugares. Certamente ele foi atrás do recurso financeiro que ele tinha. Certamente ele foi atrás do recurso social, do conhecimento que ele tinha. Certamente ele foi atrás da moral que ele tinha, atrás de um médico, atrás de alguém que conhecia, que podia responder, resolver o seu questionamento, resolver o problema do seu filho. Ele estava vivendo uma necessidade extrema, urgente. E o único recurso que resta é Jesus Cristo. Aleluia. Eu acho lindo isso. Que mesmo Jesus conhecendo esse homem, ele não despreza. Mesmo Jesus conhecendo eu e você, ele não nos desprezou. Ele escolheu nos amar, responder nossos questionamentos, nossas dúvidas, sarar as enfermidades, sarar as nossas feridas e nos colocar de pé, nos visitar com a alegria da salvação. Aleluia! Glória a Deus! É o que ele tem para nós. É o que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Aleluia! Outra coisa que eu aprendo olhando para a atitude desse homem. Ficar em casa não resolve. Ficar em casa não resolve. Então ele sai da sua casa e vai atrás da solução. Com certeza ele ouviu falar de Jesus no caminho, em busca, à procura de uma solução. E ele se depara com alguém que diz assim: eu sei de alguém que pode mudar a história da tua casa. Eu conheço alguém que pode curar o teu filho. Aleluia. E a solução é Jesus. E Jesus está próximo. Jesus está pertinho. Aonde Jesus está? Jesus está em Caná da Galileia. Você está em Cafarnaum. Então você tem que caminhar 32 quilômetros. Uma subida de aproximadamente 800 metros. Mas Jesus está lá, irmãos. E ele vai. Caminhadas, subidas, montanhas, esforço físico, mas se encontra com Jesus. Porque não existe nenhum esforço que eu e você façamos que Jesus não esteja no final dele nos esperando. Aleluia. Por isso que vir aqui, por isso que cultuar, congregar, estar na igreja, pagar o preço da oração, da consagração, do jejum, da leitura da palavra, aprender mais de Cristo, se dedicar à obra do Senhor, irmão, vale a pena, porque Jesus, irmão, está no final dessa dedicação, nos esperando para mudar a nossa sorte, mudar a nossa história, curar a nossa família, a nossa casa, para a glória do seu nome. Aleluia, glória a Deus. Segunda lição. Primeira lição. A fé é um dom que cresce à medida que eu coloco ela em prática, que eu a utilizo. Segunda lição. O poder de Jesus se manifesta através da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é trazer à existência aquilo que não existe. Aleluia. Glória a Deus. Fé é crer que já aconteceu aquilo que você não está vendo. Fé é confiar que Deus já respondeu sem ele ter respondido ainda. Isso é fé. Fé é colocar o pé confiando que Deus vai colocar a mão. Aleluia. E você não vai cair. Isso é fé. Aleluia. Então, segunda lição do texto que nós aprendemos, o poder de Jesus se manifesta através da fé.
Olha lá, mais uma vez, em Caná da Galileia, Jesus opera um milagre. Nós lemos no final que foi o segundo milagre que ele opera em Caná da Galileia. O segundo. Já como eu disse, ele já havia, com certeza, realizado outros milagres em Jerusalém, na Judéia, na Samaria. Por onde ele passou? Ele realizou milagres, até chegar novamente em Caná da Galileia. O que o que me traz a curiosidade é que, curiosamente, esse milagre acontece também dentro de uma casa. Vocês lembram que na última sexta-feira nós falamos sobre as bodas de Caná da Galileia? Minha casa, lugar de transformação, aonde Jesus transformou a água em vinho, aonde ele dá início ao seu ministério de milagre público perante todos. E agora o segundo milagre dele em Caná da Galileia também acontece dentro de uma casa. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Novamente, Jesus está demonstrando o seu compromisso com a família. Desta vez, a minha casa, ele transforma a casa num lugar de cura. Esse oficial, ele não pega o filho dele, coloca numa carroça, num cavalo e leva para Jesus. Não! Ele vai atrás de Jesus para trazer Jesus. Jesus, nós lemos que Jesus não vai para a casa dele, mas ele é curado dentro de casa. Por isso que o tema da mensagem de hoje é essa. O poder da palavra de Jesus transforma a minha casa num lugar de cura. A tua casa é um lugar de cura. E a cura que você precisa pode acontecer hoje. Pode acontecer agora. Você crê nessa palavra? Aleluia. Você crê nesse milagre? Aleluia. Glória a Deus, porque é isso que acontece. Jesus aqui está demonstrando claramente o seu compromisso com a família. O seu compromisso com a instituição chamada família. O seu compromisso com o lar. Porque ele realiza essa cura dentro da casa. Mostrando para mim e para você que o lugar que ele vai curar é dentro da nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo. O poder de Jesus se manifesta através da fé. É que esse oficial, ele ouve falar de Jesus, o milagreiro, o curandeiro. Então ele vai atrás de Jesus, o milagreiro. E lá ele se encontra com o Jesus Cristo, com o Jesus Messias, com Jesus Filho de Deus, que mais do que curar, ele opera o milagre da salvação. Aleluia! Aquele homem sai de perto de Jesus, com a convicção de que o seu filho está curado. Seu filho está curado, mas também sai de perto de Jesus com a alegria da salvação, porque ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Outra coisa. Sem a necessidade de um sinal visível. Ele simplesmente creu no que Jesus disse. Ele não viu o milagre. O filho dele está em Cafarnaum, aproximadamente a 32 quilômetros de distância dele. Ele não viu o filho dele curado, mas ele creu. Ele confiou na palavra. Talvez o que falta na minha vida e na tua vida é isso nesta noite, irmãos e irmãs. Confiar na palavra de Jesus liberada. E a palavra de Jesus liberada é essa. Vai, que teu filho está vivo. Eu posso trazer para nós nessa noite. A palavra de Jesus é esta. Vai, você está curada. Vai, você está curado. Vai, o milagre já aconteceu dentro da tua família. Aleluia. Não precisou acontecer visivelmente na frente dele. Ele não precisou ver com os olhos carnais, pegar com a sua mão, não. Ele creu na palavra de Jesus. Aleluia. Outra coisa interessante, irmão Zé Juca, a gente vê que esse oficial chega perto de Jesus e Jesus só fala com ele uma palavra.
Ele fica dizendo, Jesus, vai para minha casa, vamos na minha casa, vamos na minha casa. Aí Jesus diz para ele assim, vai, teu filho está curado. Em nenhum momento, irmão Ailton, nós vemos Jesus orando por ele. Não foi feita sequer uma oração. Apenas a palavra de Jesus liberada na direção da casa daquele homem foi o suficiente. Olha como nosso Jesus é maravilhoso. Você crê que Jesus pode estar realizando o milagre dentro da tua casa agora? Dentro da tua família, no seio da tua família? Algum dos teus familiares que estão distanciados da casa do Senhor? Algum dos teus familiares que estão aí envolvidos em vícios? Jesus pode estar libertando hoje, pode estar curando agora. Jesus pode estar libertando de tantas coisas terríveis. Você crê que obras de bruxaria, feitiçarias, macumbarias, orações contrárias e trabalhos em encruzilhadas podem estar sendo desfeitos agora? Estão sendo desfeitos agora em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus? Porque nenhuma ferramenta preparada contra a igreja de Cristo, preparada contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, vai prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não foi feita sequer uma oração. Apenas a palavra de Cristo liberada foi o suficiente. Aleluia. Outra coisa que eu olho para esse texto e eu aprendo. A distância não foi o problema. E quando eu digo que a distância não foi o problema, a distância não foi o problema para Cristo. Por quê? Porque Cristo tem poder sobre o tempo e Ele tem poder sobre o espaço. Nada está longe o suficiente dele que Ele não possa alcançar. Nada está longe o suficiente dele que a palavra dele não alcance. Você tem fé para liberar uma palavra profética para alguém da tua família nesta noite, nesta hora? Declarar a cura naquele que está enfermo agora? Você tem fé para liberar esta palavra? Porque Cristo está em você. Cristo está no nosso meio. Nós estamos sendo ministrados por essa palavra. Então vamos exercitar a nossa fé, declarando, a minha casa é um lugar de cura. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Então a distância não é problema para Cristo. Ai, pastor, mas eu tenho alguém que está a quilômetros de distância daqui. Está tão longe, está em outra cidade, está em outro estado, está em outro país. Ei, não existe tempo e nem distância que afaste o poder do nosso Cristo na vida daquele que precisa. Basta você declarar com fé. Tenha fé. Perceba que a fé está na vida do Pai. O Filho está enfermo. O Filho está enfermo. E eu encerro esta palavra compartilhando a última lição com você. Mais importante do que a saúde do filho, do que curar o filho, Jesus quis impactar a fé desse pai. E através da vida dele, contagiar toda a sua família com a alegria da salvação. Aleluia. Versículo 53 diz assim na parte final: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha que maravilha. Aleluia. Aleluia. Mais do que trazer saúde para o filho, do que curar o filho, Jesus quis impactar a vida desse pai, para que esse pai contagiasse a sua casa com a alegria da salvação. Que esta alegria venha estar em nós, ao ponto de nós contagiarmos a nossa casa, a nossa família, contagiarmos aqueles que estão ao nosso redor com a alegria da salvação. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Esta foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nesta noite. Eu quero finalizar orando por você. Aleluia. Querendo Deus, na próxima sexta-feira, estaremos aqui novamente falando sobre o terceiro milagre de Jesus no Evangelho de São João.
Hoje falamos sobre o segundo. Aleluia. Glória a Deus. No primeiro dia, na primeira sexta-feira, a temática foi essa. A minha casa tem que ser um lugar de transformação. A temática de hoje é essa. O poder da palavra de Jesus transforma a minha casa num lugar de cura. Aleluia. Irmãos, pela fé eu vejo, pela fé eu sinto e pela fé eu declaro. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não se surpreenda se o milagre te alcançar. Não se surpreenda se o médico mandar você parar de tomar remédio. Não se surpreenda se amanhã você amanhecer curado, amanhecer curada. Não se surpreenda se amanhã você receber uma notícia que você já tinha até desistido. Mas o Senhor não desiste das suas promessas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, se coloca de pé para a glória do Senhor. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor Jesus, pela oportunidade de fazer parte desse momento glorioso, de estarmos neste lugar, Senhor Jesus, neste lugar de cunho missionário, evangelístico, Senhor, no nosso ponto de pregação, porta que o Senhor abriu para louvor do Teu nome. Porta que o Senhor abriu para a glorificação do Teu nome. Continue abençoando, Senhor, a vida dos Teus servos, do irmão Eronildo, da irmã Leila, Senhor Jesus, das Tuas filhas, a Letícia e a Larissa, que prontamente, Senhor Jesus, cederam o seu lar para que o Teu nome fosse glorificado. Visita Teus servos em todas as áreas, Senhor Jesus, suprindo as necessidades físicas, emocionais, materiais, Pai querido, familiares, cobre com Teu sangue e com Teu poder a vida dos Teus filhos. Que o Teu Espírito Santo continue reinando, Senhor Jesus, neste lugar, na vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Leva-nos em paz, debaixo da Tua bênção, da Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Estenda as Tuas mãos, curva a Tua cabeça, abra o Teu coração. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos nós diremos amém. Está encerrado em nome de Jesus. Vai em paz para a tua casa. Aleluia. Aleluia.